Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências de hoje, nós continuaremos estudando sobre a luz e sobre os corpos. Porém, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre como a luz se propaga através dos corpos. Mas será que ela se propaga ou será que ela não se propaga? Ela se propaga por todos os corpos? Mas o que são esses corpos? Existem corpos diferentes um do outro? Vamos assistir essa aula para entender melhor. Vamos começar entendendo sobre os corpos transparentes. Os corpos transparentes permitem a passagem da luz sem espelhá-la. E o que isso significa? Significa que quando a luz encontra um corpo transparente, ela consegue passar sem ser bloqueada, sem ser fechada. Ela passa na sua totalidade. Por exemplo, um corpo transparente. Este potinho de vidro. Estão vendo? Quando a luz passa por ele, nós conseguimos perceber tudo o que está por trás. Portanto, olha só, eu estou aqui e vocês estão me vendo com a mesma luminosidade que se eu estivesse sem esse corpo transparente. Por quê? Porque o material dele é de vidro. A mesma coisa acontece com a nossa janela de casa. Mesmo que seja uma janela com um vidro um pouco mais escurecido, a luz passa por ele tranquilamente, sem que ela seja bloqueada. Ela passa e nós conseguimos enxergar tudo o que está do lado de dentro ou do lado de fora. Isso acontece tanto em um ambiente iluminado, como está aqui neste quarto, quanto num ambiente mais escuro. E aqui, em um lugar escuro, nós podemos observar a mesma coisa. Estamos com o corpo transparente, ou seja, com o nosso objeto transparente, e vamos ver que a luz passa por ele tranquilamente. Ele não serve como um empecilho da luz. Com ele ou sem ele, olha, quase não vemos diferença. Por quê? Porque ele é transparente e a luz consegue seguir o seu curso natural, ele não bloqueia a luz. Então, com um objeto transparente, a luz continua iluminando e seguindo o seu movimento, o seu ritmo, igual como se estivesse num ambiente iluminado naturalmente. E quando nós falamos que corpos transparentes permitem a passagem da luz, nós estamos falando também que esses corpos transparentes permitem que nós consigamos enxergar o que está além deles. Se eu colocar este vidro aqui na minha frente, eu vou continuar conseguindo enxergar o que está para lá. Eu vou continuar conseguindo enxergar vocês, enxergando o computador, porque ele não bloqueia a passagem da luz e ele não bloqueia, portanto, a minha visão. Então, ele também não cria uma sombra atrás dele e dessa forma eu consigo enxergar. O mesmo acontece com a janela da nossa casa, com as janelas dos carros. Nós conseguimos enxergar o que está além, porque permite a passagem da luz e, portanto, permite a nossa visão de enxergar o que está depois daquilo. Já os objetos translúcidos, os corpos translúcidos, deixam passar uma parte da luz, mas quando essa luz passa, ela se atravessa. Então, o que acontece? Quando temos um objeto translúcido na nossa frente, nós conseguimos enxergar apenas uma parte do que está do outro lado. Nós conseguimos identificar algumas coisas, entender o que está ali, mas nós não vemos com tanta clareza como se fosse um objeto transparente. Vejam só esse exemplo. Nós temos esse bichinho aqui e aqui eu trouxe um objeto translúcido. Olhem aqui. O bichinho aqui dentro, nós ainda conseguimos enxergar que ele está ali, certo? Ele não está totalmente escondido, mas nós enxergamos ele com um pouco de dificuldade, nós não estamos percebendo ele com tanta clareza. Agora, se eu colocar ele num objeto transparente, vejam só, nós conseguimos enxergar com muita nitidez, com muita clareza, sem nenhuma dificuldade. Já no objeto translúcido, conseguimos enxergar ele parcialmente, porém não tão bem
quanto se fosse um objeto transparente. Por quê? Porque o translúcido espalha a imagem dele e deixa um pouco mais difícil de enxergar. E em um ambiente escuro, nós também temos a mesma observação com o objeto translúcido. Vejam só. Ele passa a luz, porém ele passa de uma maneira muito mais sutil do que o outro objeto que era de vidro e que era transparente. Ele reflete a luz, ele continua iluminando o ambiente, porém muito mais suave, com muito menos clareza do que se fosse um objeto transparente. Observem só a diferença. Voltamos com o nosso objeto translúcido e a iluminação que ele proporciona e vamos comparar com o objeto de vidro. Viram como o objeto de vidro ilumina muito mais e permite muito mais a passagem da luz? E por fim, nós temos os corpos opacos, os objetos opacos, que não permitem a passagem da luz. Por exemplo, esta agenda, eu não consigo enxergar o que está atrás dela. Olha, eu não consigo visualizar a minha mão aqui atrás. Vocês não conseguem visualizar a minha mão, né? No caso. Por quê? Porque ela bloqueia toda a passagem da luz. Então, é impossível de ver o que está aqui atrás. Nós não conseguimos visualizar. Também tem esse objeto aqui. Ele é de gesso. Vejam só. Nós também não conseguimos enxergar nada do que está por trás dele, porque ele bloqueia toda a passagem da luz e, portanto, fica impossível de enxergar o que está além. E vejam no escuro como funciona. Eu estou aqui com o objeto de gesso e vocês podem perceber que a luz não passa através dele. Ele bloqueia toda a luz. O mesmo acontece com o caderno, com essa agendinha. Se eu colocar a luz aqui, ele vai bloquear toda a luz e nós não enxergaremos nada. Estão vendo? Continua tudo bem escuro. Mas aqui nós também temos algo bem interessante em relação aos corpos opacos, que são os espelhos. Porque os espelhos refletem a luz quando ela encontra com eles, não é mesmo? Se a gente colocar uma luz aqui e apontar no espelho, ela vai refletir na parede. E por que acontece isso? Isso acontece porque o espelho é um objeto que reflete a luz, ele reflete as imagens. Alguns rios também, quando o sol está se pondo, acabam refletindo a imagem que está ali por cima, acabam refletindo o céu, o brilho do sol. E é diferente dos outros objetos opacos. Por quê? Porque outros objetos opacos, quando a luz encontra com eles, forma o quê? A sombra. O nosso corpo, por exemplo, é um objeto opaco. E quando a luz do sol bate no nosso corpo, nós olhamos para o chão e existe uma sombra. Com o espelho não acontece isso. O espelho não faz sombra. O espelho reflete a luz. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Mas se tiverem alguma dúvida, é sempre bom lembrar que eu estou à disposição de vocês. É só me procurar que nós conversamos um pouco mais. Eu posso utilizar outros exemplos para ficar um pouco mais claro, tá bom? Beijinhos, bons estudos e até mais!